Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a que horas você vai estar nos ouvindo e nos assistindo. Mas eu queria nessa oportunidade deixar para sua reflexão o que o apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3, assim se expressou, dizendo: Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Chamo a sua atenção para essa escritura que acabamos de ouvir, onde o apóstolo São Paulo chama a atenção daqueles cristãos de Corintos para que eles pudessem viver a vida cristã de forma plausível, de forma que quando alguém contemplasse a maneira de viver, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de tratar e lidar com as coisas sérias, eles pudessem realmente corresponder quanto ao seu testemunho. Isso diz respeito à nossa maneira de viver, os nossos atos, nossas atitudes, nosso comportamento, tão somente sobre o aspecto moral, mas sobretudo sobre o aspecto espiritual. E aí Paulo diz que aqueles cristãos da igreja de Corinto não precisava escrever coisa alguma a respeito do que eles deveriam viver, porque a própria vida deles seria uma carta aberta, lida por todos os homens. É assim que entendemos o testemunho do cristão autêntico, do cristão genuíno. Ele, pela maneira de viver, por suas atitudes e pelo seu testemunho, pela sua maneira de vida, começando em casa, no relacionamento conjugal, entre a família com os filhos ou os pais, no trabalho, onde estuda na universidade, deve ser um livro aberto, uma carta aberta, onde todos possam ler o Evangelho através da sua maneira de viver. Existem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E existe o 5º evangelho. Alguém já disse que esse 5º evangelho sou eu e você, quando interpretamos a palavra de Deus do modo como devemos viver. E eu costumo sempre dizer em nosso templo, em nossa igreja, que há muitos cristãos que, ao invés de darem um bom testemunho, dão um testemunho. Eu ligo a palavra triste e testemunho, então formamos essa palavra, testemunho. Por que testemunho? Porque faz vergonha, porque o seu testemunho é negativo, porque a sua maneira de viver mais deprecia o nome do cristianismo, do evangelho, do que valoriza, não é? Eles continuam ainda mentindo, usando de falcatruas, usando de maldade no seu coração, ódio, raiz de amargura, rancor, ressentimentos. Isso tudo porque ainda estão dando lugar ao diabo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: não deis lugar ao diabo. Então, o evangelho que as pessoas que não conhecem Jesus, os seus parentes mais próximos, leem-no, ou vão ler através da sua maneira de viver. E eu gostaria nessa oportunidade de dizer que nada melhor do que você fazer suas as palavras do cantor de saudosa memória, Feliciano Amaral. Entre alguns hinos que ele interpreta, há uma letra que me chama muito a atenção. Ele diz assim: melhor do que pregar é viver a vida de Cristo Jesus. Uma parte da letra diz: melhor do que pregar é viver a vida de Cristo Jesus. E é exatamente isso o que Paulo está dizendo aqui, escrevendo a carta aos Coríntios. Todos os seus familiares, toda a vizinhança,
todos que moram no seu bairro, todos que moram na sua cidade, todos que convivem com você em alguma área da vida social, eles vão ler o Evangelho através da sua vida, da sua maneira de ser, da maneira como você passa esse Evangelho para essas pessoas. E nessa oportunidade eu queria chamar a sua atenção, concluindo, para um exemplo que está lá no livro de Reis, capítulo 4. Havia uma mulher riquíssima chamada da cidade de Sunem, era uma sunamita. E todos os dias o profeta passava à sua porta. E numa daquelas oportunidades, enquanto ele passava, chamava-lhe muito a atenção o modo dele andar, o modo dele se vestir, o modo dele tratar as pessoas. Tratava-se do profeta Eliseu. E aí, quando um dia ela estava com o seu esposo observando aquele homem que passava todos os dias, ela disse: vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Esse era o testemunho. Essa era a leitura que aquela mulher sunamita, juntamente com o seu marido, fazia a respeito do profeta Eliseu. E aí eu pergunto, qual é a leitura que as pessoas, a começar da sua casa, fazem a seu respeito? Seu marido, sua esposa, seus filhos, os vizinhos, os colegas de trabalho, qual é a leitura que eles fazem a nosso respeito? Eles nos veem como santos e santas mulheres de Deus? Ou eles veem-no como alguém que realmente de crente só tem um nome? Espero que você reflita nisso que eu estou dizendo, porque o mau testemunho de muitos cristãos hoje está sendo muito maior do que aqueles que se preocupam, que se esforçam para andarem na presença de Deus. Você que às vezes compra fiado e não paga, você que às vezes fura a fila do banco da loteria, da casa lotérica para ser privilegiado, você que recebe algum valor em troca maior do que você deveria receber, você que às vezes sem sentir abre os lábios e a boca para dizer palavras obscenas, você que muitas vezes está andando por caminhos íngremes que não deveria andar, observem, todos estão lhe olhando, todos estão lhe observando, a sua vida é uma carta aberta, é isso que Paulo diz, escrita não com pena, não com tinta, mas nas tábuas do vosso coração, ou seja, você obedece. Por isso Davi, no Salmo 139, aliás, Salmo 119, desculpem, no Salmo 139 também ele descreve a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, mas no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso que ele diz no mesmo Salmo 119, ele diz nos versos 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ele diz também antes, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Reflita nisso, medite no que você acabou de ouvir e procure realmente dar um testemunho autêntico, um testemunho genuíno, a começar na sua casa, na vizinhança e na sua cidade, no seu bairro onde você mora. Ou até mesmo na faculdade, onde você estuda, onde você exerce alguma atividade social. Que todos possam olhar para você como aquela mulher sunamita. E ela afirmou, este homem que passa por nós, sempre por nós, é um santo homem de Deus. Que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude a vivermos essa vida autêntica, porque será dessa maneira que o mundo fará a leitura do Evangelho através do nosso testemunho. Até a nossa próxima reflexão.